Hoje é dia de aprender a fazer separação de frequência, essa técnica de tratamento de pele que todo fotógrafo quer aprender, não só fotógrafo, mas também quem trabalha com tratamento de imagem. Então vamos embora aqui para o vídeo que eu vou te ensinar como é que eu faço. Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Werner, eu sou fotógrafo profissional há 7 anos e também sou professor de Photoshop. E hoje eu vou mostrar para você um pouco mais dessa técnica da separação de frequências, que é essa técnica que boa parte dos fotógrafos querem aprender. Tem uma galera aí que já faz, mas também tem um pouco de dúvida, então eu vou mostrar um pouquinho como é que eu faço essa técnica. E o que é a separação de frequências? Separação de frequências, o próprio nome já está falando. A gente vai dividir em duas frequências, uma alta frequência, que são as texturas, e a baixa frequência, que é cor, luz, sombra, essa parte aqui que a gente já vai ver aqui dentro da imagem. Mas antes disso, eu quero que você aí se inscreva, verifique a sua inscrição, ative as notificações para você ficar recebendo mais conteúdo aqui. Então, vamos embora aqui para dentro do Photoshop para poder ver como é que funciona isso. Eu tô com essa imagem aqui já aberta. E se você quiser fazer o download dela para poder aplicar essas técnicas, é só você baixar aí, porque tá no link da descrição para você fazer o download. E se quiser conhecer mais também do meu trabalho, eu vou deixar minhas redes sociais também na descrição para você conhecer aí mais do meu trabalho. Então eu vou começar aqui duplicando a camada, apertando Ctrl J ou Comando J no seu teclado. Eu já criei aqui duas camadas e eu vou renomear elas de alta e baixa frequência. Essa de baixo aqui vai ser baixa. E essa de cima vai ser a alta, ok? E eu vou colocar elas duas dentro de um grupo. Vou apertar Shift, selecionei as duas e eu vou apertar Ctrl G ou Command G no teclado e vou colocar aqui SF, que é de separação de frequências. Vou visualizar novamente as camadas e agora vamos lá trabalhar em cima disso. Primeiro eu vou remover essa visualização dessa camada aqui da alta. E vou deixar essa aqui, que é onde eu vou colocar, vou deixar ela em baixa frequência. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em filtro, venho em desfoque e desfoque gaussiano. Eu vou selecionar. Eu vou até aproximar mais aqui a minha imagem, apertando Ctrl mais ou Comando mais no teclado. Ou então você pode apertar o Alt. Ó, ele vai aparecer uma lupazinha e você vai aproximando aqui para dar esse zoom, beleza? Pronto. Aí agora tá esse painel aqui do desfoque gaussiano. Eu tenho que colocar um valor de porcentagem aqui, mais ou menos entre 6 e 10. Vai depender muito da imagem que você vai estar aberta aí. Como a imagem aqui está bem próxima ao rosto dela, eu vou colocar aqui um valor de 10%. Vamos lá, colocar aqui 10. Se você tiver uma imagem um pouco mais afastada, você diminui esse valor. Vai variar nisso aí, beleza? Então ele já eliminou aqui a alta frequência, deixando a imagem mais desfocada e consequentemente ficou mais suave as transições dos tons claros e escuros, tá vendo? Já ficou meio que aquele efeito porcelana que a galera fazia antes, que se colocava o desfoque gaussiano, aí fazia uma máscara e começava a pintar aqui, ó, deixa eu aumentar meu pincel, começava a pintar para poder suavizar a pele. Isso era como fazia antigamente para suavizar a pele. Aí baixava aqui um pouquinho a opacidade para ficar essa pele, só que ficava esse efeito muito tosco, bem pele de porcelana. Então é para isso que foi criado a separação de frequência, para você chegar num resultado legal de suavização de pele. Então beleza, tá feito aqui a suavização, eu já deixei a camada em baixa frequência e agora vamos separar aqui essa camada para deixar só na alta frequência, que vai ser para remover as cores e deixar apenas a textura. E como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui em imagem, aplicar imagem, e ele vai abrir esse painelzinho aqui de aplicar imagem. Então a origem é a separação de frequência, que é a primeira foto. A camada que eu vou mesclar é a baixa, que eu vou mesclar a alta com a baixa. Você vai selecionar aqui, não esquece disso, seleciona a baixa. E no modo de mesclagem, que está aqui multiplicação, você vai selecionar a opção subtrair. E olha, ele já removeu as cores e deixou apenas a textura, que essa é a alta frequência. Então já vai o nome aí de separação de frequência, a gente já tem uma alta e uma baixa.
E nos valores aqui, ó, da escala, você vai colocar o valor de 2. E pode ser que venha no seu computador aí que esteja esses dois aqui como 1 e como, sei lá, 100%. Então você vai mudar, vai colocar aqui 128 e aqui na escala você vai deixar 2 e vai apertar OK. Logo após que você apertar OK, o que é que você tem que fazer para poder mesclar essas duas aqui? Na opção de mesclagem, onde tem normal, você vai colocar a opção luz linear, que ele vai mesclar com a camada de baixo a textura junto com a nossa base da pele, que são as cores e as sombras. Então é isso, ó. Se eu tirar a visualização dessa daqui, ó, vou tirar a visualização. Temos aqui textura. Ó, aproximei aqui, você tá vendo que tem a textura bem definida. E aqui embaixo é apenas os tons claros e escuros e as cores, as luzes e sombras também. Então, ó, juntei aqui alta e baixa frequência. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a remover primeiro as imperfeições da pele. Você está vendo que aqui tem algumas espinhas, tem alguns cravos, tem algumas manchas que às vezes a maquiagem não consegue remover. E agora eu vou selecionar a ferramenta de carimbo, que é a tecla de atalho S, e selecionando aqui a camada da alta frequência, eu vou aproximar a minha imagem e vou começar a remover essas imperfeições. Eu vou apertar Alt no teclado, vou clicar aqui onde tem essa textura, ó, e vou começar aqui a tirar essas imperfeições. Você vai fazendo isso, pode até aumentar e diminuir o seu pincel. Você, ó, clicou aqui numa textura, ó, e você vai fazendo isso com calma até remover todas essas imperfeiçõezinhas, essas espinhas, os cravos, as manchas da sua imagem. Então, vou tirando aqui, tem umas manchinhas. Então, depois de todo esse processo de limpeza de pele que a gente fez com carimbo, apertando Alt e removendo as imperfeições, olha aqui o antes e depois. A gente já tem até uma pele bem diferente já do que era inicial. E a gente vai agora começar a suavização da imagem. Então agora eu vou selecionar minha camada da baixa frequência e vou duplicar a camada para ela ser uma cópia dessa outra, para ser uma camada de segurança, porque caso o que a gente for fazer aqui agora dê errado, a gente simplesmente apaga ela e duplica de novo para começar novamente o processo e não ter que fazer tudo isso novamente. E o que é que a gente vai fazer? Agora, existem duas formas de fazer essa suavização. Tem a forma que você trabalha com o laço tool, fazendo a seleção e desfocando com desfoque gaussiano, e também tem a forma que você faz com o pincel de mistura. Isso aí tá até uma dúvida entre os fotógrafos, qual é a melhor. Eu uso as duas formas, vai depender às vezes de como tá meu dia. Eu prefiro a do laço tool, porque a do laço tool eu acho que ela é mais rápida, eu acho que ela é mais precisa, mas também a do pincel de mistura também você consegue chegar num resultado bom. Tem amigos meus fotógrafos que só usam de mistura, tem outros que só trabalham com a do desfoque gaussiano com laço tool. Então eu vou mostrar um pouco das duas e você decide aí qual é que você vai usar. Inclusive tem até alguns fotógrafos que ficam falando, essa é a forma certa, essa é a forma correta. Não existe forma nem certa nem correta. O correto é você chegar naquele resultado que o seu cliente deseja e que você também deseja.
Beleza? Então vamos lá entender um pouquinho o que é esse pincel de mistura. O pincel de mistura, o nome já está falando que ele vai misturar o que você passar aqui por cima. Eu estou com ele selecionado com essa opção aqui, ó. Eu posso começar a pintar, ele vai começar a misturar aqui as cores da minha imagem. E se eu apertar Alt, ele vai selecionar também aqui uma parte da imagem. Ó, você está vendo que selecionou o olho ali, ele vai começar a fazer essa seleção. A gente vai desativar essa opção aqui que ele seleciona uma parte da imagem e vai deixar só essa opção aqui selecionada que vai estar em branco. Então você vai apenas pintar em alguma determinada área e vai melhorar aqui essa qualidade. Você vai fazendo essa suavização na imagem. Só que tá aqui uns valores um pouco altos para a gente trabalhar e ele acaba danificando a nossa imagem. Ó, se eu deixar aqui essa parte do molhado, se eu deixar em 100%, vê como é que ele danifica muito. E agora se eu deixar em 1% ou 2%, ele danifica bem menos. Então a gente vai deixar aqui, eu vou deixar a opção aqui em 10%. Essa opção aqui eu vou deixar em 75. A mistura eu vou deixar em 90. E o fluxo eu vou deixar em 15%. Feito isso, eu vou começar aqui a fazer a minha suavização. Então, antes disso, eu quero mostrar uma coisa bem rápida aqui para você. Eu vou criar uma nova camada aqui e vou pegar outro pincel e vou selecionar algumas áreas para você entender uma coisa. Você vai ter que fazer uma suavização entre os tons claros e os tons escuros. Ó. Aqui a gente tem tom claro, aqui a gente tem tom claro, aqui tem tom claro, aqui perto do nariz também. E deixa eu mudar a cor aqui do nosso pincel, vou mudar para esse rosa aqui. E aqui temos tons escuros, ó, tons escuros, tonalidades mais escuras. E a gente vai ter que fazer uma transição, vai fazer uma suavização desses tons para chegar a um resultado melhor de suavidade na imagem. Então eu vou tirar aqui a visualização da minha alta frequência, vou selecionar a minha baixa frequência, a cópia dela. Vou selecionar novamente o pincel aqui de mistura e vou começar a fazer uma pintura seguindo as luzes da nossa imagem. Tipo, aqui o nariz, a luz está vindo de baixo para cima, está vertical. Então eu vou pintar mais para cima e para baixo, não pintando de um lado para o outro, ó, porque você vai começar a misturar de forma errada. Então vou voltar aqui e vou começar, ó. Nessas áreas eu posso fazer até uns movimentozinhos rotacionando de baixo para cima, ó. Aqui eu posso trabalhar até um pouco Dodge and Burn. E, ó, vou puxando aqui um pouquinho, iluminando mais aqui o nariz dela. E vou vindo para as outras áreas. Aqui você vê que ela tem um pouco de olheira, a gente consegue corrigir isso aqui, ó. Essa parte da olheira para não ficar tão intensa. Posso ir aumentando e diminuindo aí no meu pincel. Ó, eu vou aqui fazendo esses movimentos para ir fazendo essa suavização. Você vê que tem até umas manchinhas aqui que na alta frequência eu não consegui tirar. Eu vou selecionar aqui a minha baixa frequência, eu vou pegar esse pincel aqui, essa ferramenta, na verdade essa ferramenta de correção, vou selecionar, vou clicar e vou arrastar para cá, ó. E ele remove essas imperfeições aqui da luz e sombra. Aqui também e essa aqui. E agora eu volto a fazer a suavização com o meu pincel de mistura apertando o B. Eu vou suavizando agora todas essas áreas. Venho aqui para o queixo. O queixo é uma que precisa realmente ter uma misturada. Vou misturando com calma. Isso é um trabalho aqui que você precisa ter um pouco de paciência, mas em compensação o resultado que sai depois é incrível. Então vai misturando aí com calma. Saindo ali dessa parte aqui debaixo do roxo, eu vou vir aqui para cima. Você nota que tem até umas partes aqui com as sombras, ó. Eu venho aqui na minha ferramenta de correção e eu começo a corrigir essas partes aqui, ó, que são mais contrastadas para ter uma suavização maior. Você pode até fazer até em outras áreas isso para
ter um resultado melhor aí da sua separação de frequências. Inclusive, aqui nessa olheira, ó, não removeu tanto, eu posso puxar aqui para uma área mais clara, ó, e ele faz essa suavização. Ó. Você pode a qualquer momento colocar aqui a sua alta frequência, você ativar ela e ver aqui na nossa imagem por completo como é que tá ficando esse antes e depois. Ó. Olha como já está mais suavizada a nossa imagem e olha sem tantas imperfeições. Beleza? Vou remover de novo aqui a alta, selecionar a baixa, pincel de mistura e volto aqui para a testa dela para poder eu suavizar essa área. Então vamos lá, vamos fazendo a suavização. Então vou suavizando todo, dá para suavizar aqui a mão. Ó, Ctrl 0, imagem completa, vou vendo o que é que precisa melhorar de longe. Ó. E olha aqui agora antes e depois, olha como nossa imagem já está mais suavizada. Eu vou aproximar mais. Aqui eu vou suavizando. E essa é a forma de você fazer com o pincel de mistura. Agora eu vou tirar a visualização dessa camada aqui e vou fazer com o laço tool. Eu vou duplicar aqui a minha camada. Ó, vou criar outra camada aqui. Vou pegar o meu laço tool e vou começar a fazer essa suavização. Um detalhe super importante nessa parte do laço tool. Eu tô aqui com a dureza dele, a difusão, em 0%. Eu vou fazer uma seleção aqui, ó, e vou criar uma máscara só para você enxergar melhor. Quando o laço tá em 0%, você vê que fica bem duro essas arestas aqui. E eu não quero que fique duro, eu quero que fique uma suavização nessas arestas. Então o que é que eu vou fazer para isso acontecer? Eu venho aqui, vou colocar 15% e agora eu vou fazer essa seleção e vou criar aqui o mesmo a máscara. E olha agora o que é que aconteceu. As arestas ficaram mais suavizadas, então isso é melhor para aplicar o nosso efeito. Então vamos lá. Lembrou de colocar a difusão aí em 15, eu vou deixar 20% aqui, que vai ficar mais suavizado. Você vai começar a fazer a seleção desses lugares que tem tons claros e tons escuros. Eu prefiro fazer dessa forma porque é uma forma mais rápida do que o pincel de mistura. Então, selecionando aqui, ó, eu vou vir aqui em filtro, desfoque gaussiano, que a última vez que foi aplicado é o Command Shift F, ou Ctrl Shift ou Ctrl Alt F, depende aí do seu teclado. Então vem aqui em desfoque gaussiano, vou colocar aqui, vamos deixar 15%, ok, e olha a suavização que ele fez, ele já está suavizando aqui. E você pode aplicar inclusive mais de uma vez. Eu vou fazer aqui nesse outro lado. Vou apertar Ctrl Command F ou Ctrl Alt F aí no seu teclado. E ó, apertei uma vez, apertei de novo, ele vai fazendo a suavização. E olha aqui, ó, olha como ele deu uma suavizada bem legal. E eu vou fazendo isso aqui no resto do rosto da nossa modelo. Ó, fiz essa seleção aqui todinha. Apertei mais de uma vez o Ctrl Alt F. Vou suavizando. Lembrando para não pegar essas áreas aqui de transição desses tons bem diferentes, ó. Vou remover a seleção aqui e vou aplicar. E não pegar também tipo em regiões dessa como a boca, ó. Aqui, ó. Não fica legal também não. Mas dá para você fazer na boca específica também. Eu posso fazer só essa região aqui da boca, inclusive até com pincel de mistura, dá apenas uma suavizada nesses lugares. Vou voltando aqui a imagem maior. E agora eu vou fazer aqui na testa dela. Ó, suavizei. Aqui nessa área do colo. Do pescoço, na verdade.
Vamos suavizando todas essas áreas. E é isso, ó. Vê como a gente teve uma suavização bem melhor, diferente do pincel de mistura. Mas você pode usar também os dois, eu acabo sempre usando os dois também, dependendo do que é que eu quero chegar. E eu baixo até só um pouquinho a opacidade aqui do desfoque gaussiano. Então esse é o nosso resultado aqui, ó. Olha como ficou bem suavizada a nossa imagem com essa técnica de separação de frequências. Para melhorar ainda esse resultado, eu vou dar uma dica de ouro para você aqui, que eu não vejo as pessoas falando, mas eu costumo fazer sempre isso. Você vai selecionar aqui embaixo da camada de alta frequência, você vai criar uma nova camada em branco, vai baixar a opacidade aqui para mais ou menos 15%, você vai pegar o seu pincel normal, ó, pincel, e vai selecionar essa opçãozinha aqui desse pincel e opacidade de pressão redonda, tá? Selecionou ele, aí você vai aproximar mais a imagem e vai, ó, começar a melhorar até a maquiagem aqui da nossa modelo. Eu vou selecionar aqui a cor branca e ó, eu vou começar a pintar aqui de branco nessa região aqui. E olha o antes e depois, ó, você vai começar a melhorar a maquiagem. Eu posso até aumentar um pouquinho aqui a opacidade, deixar em 20%. Aqui, ó, como você está pintando embaixo da baixa frequência, da alta frequência, não vai alterar a textura e você vai poder melhorar a maquiagem dela, né? Então, eu vou dar uma iluminada aqui, vou dar outra iluminada aqui. Você pode até melhorar o pincel. Isso aqui eu achei um pouquinho fraco, eu vou selecionar esse outro. Então, ó, tá vendo que ele pode ir pintando? Ó, vou dando uma iluminada. Vou mudar de pincel de novo, vou pegar o pincel normal. Eu vou aumentar um pouquinho a opacidade da minha camada para ter um resultado melhor. E ó, agora eu pinto aqui, dou uma iluminada. Posso iluminar aqui nessa região da boca também, ó. Fazendo uma iluminaçãozinha nessa área aqui da boca. Nessa também aqui, ó. Vou fazendo o que as maquiadoras fazem, essas técnicas de iluminação, para chegar a esse resultado melhor. E aqui na testa também eu posso dar uma iluminada, como se fosse um Dodge and Burn. Outra coisa que você pode fazer, eu vou criar outra camada dessa, em branco, só que eu vou baixar mais a opacidade, eu vou deixar ela aqui em 10%. E agora você vai pegar essa cor aqui do blush, ou selecionar um vermelho, vamos lá, vou selecionar um vermelho aqui. E vou pintar essa região aqui do blush dela, só para poder ficar mais bonito. Ó, olha a diferença agora da nossa imagem. Você fez o iluminado. Se achar que esse iluminado aqui ficou muito forte, você vem e baixa a opacidade da camada, viu? Aqui, ó, baixei. E você fez aqui uma maquiagem, uma iluminação nela. Eu vou fazer até aqui embaixo, vou voltar aqui com branco na minha cor. Vou iluminar essa área aqui para fazer esse Dodge and Burn, essa técnica de volume, ok? Então vou aproximar aqui mais a imagem e você vai ver aqui, ó, antes e depois, antes e depois. Veja como ficou bem suavizado e veja como a gente manteve a textura da nossa imagem, ok? E essa é a técnica de separação de frequências que eu faço nas minhas fotos e você vai poder fazer nas suas fotos também. E agora comenta aqui o que é que você achou dessa técnica e compartilha aí com seus amigos para eles poder aprender essa técnica também para fazer nas fotos deles, beleza? Eu vou estar disponibilizando no link da descrição a foto para você fazer o download e um presentinho que eu vou te dar também. Eu vou colocar junto da foto a ação para você baixar e instalar no seu Photoshop a ação da separação de frequências, ok? Então, um abraço, valeu por ficar aqui até o final, tamo junto, até o próximo vídeo.